Deus não nos garante eternas águas calmas e viagens prósperas. Até mesmo o apóstolo Paulo naufragou 3 vezes. Muitas pessoas sentem-se desiludidas a esse respeito. Elas fazem o que é correto e sofrem por isso. Mas não devemos nos preocupar. A tribulação que vem quando Deus nos coloca onde Ele nos quer é o milagre sendo formado. O que é um milagre? Apenas um evento raro de tal magnitude que silencia os críticos? Muitas pessoas não reconhecem um milagre quando veem um. Cristo alimentou a multidão com um lanche de um menino, e então os sábios e estudiosos exigiram que ele lhes mostrasse um milagre. Jesus disse que as pessoas não acreditariam mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos. A mente carnal é tola demais para perceber as coisas de Deus, mas sabida o suficiente para racionalizar todas as obras de Deus. Milagre, nas Escrituras, é uma palavra simples que significa uma obra de poder. Simplesmente isso. Não é uma absurda mágica do mito romano que é o significado real da nossa palavra milagre. Os milagres são coisas que todos os cristãos deveriam experimentar constantemente. O poder de Deus em ação em nossas vidas por 365 dias, repletos de milagres a cada ano. 366 no ano bissexto. Nós não valorizamos quão divino alguns eventos são. Deus oculta a sua mão. Ele não soa uma trombeta diante dele quando faz a grama crescer ou quando age a nosso favor. Frequentemente ouvimos cristãos relatando o que o diabo fez como se o diabo fosse mais ativo do que o Senhor. Talvez o estilo de Satanás seja mais chamativo para nos impressionar. Mas Deus vai ao centro da questão, que é satisfazer seu coração de amor. Por que será que tantos cristãos genuínos nunca experimentaram pessoalmente o poder realizador de milagres de Deus em suas vidas? Eles sentam-se fielmente em seus assentos na igreja, ouvindo aos melhores pregadores, até mesmo choram, oram e confessam: Senhor, eu creio. Eles ouvem a palavra e creem nela, mas e daí? Eles simplesmente sentam-se lá esperando que Jesus faça algo, orando: Senhor, envie-nos o seu poder. E ele ignora os seus pedidos. Em todos os anos que passei no ministério, uma coisa eu aprendi. Se quisermos ver coisas acontecerem, devemos sair dos nossos confortáveis barquinhos e nos alinharmos com Jesus, andando sobre as águas. Ele está nos chamando. Ele não nos diz: segure firme, porque eu já venho ficar com você no barco. Ele diz: vem. O quê? Na água? É lá que todos os milagres acontecem. Se queremos ver Deus em ação, devemos nós mesmos estar em ação, quer balancemos o barco ou não. Não se preocupe com os que duvidam, nós vamos perturbá-los. Se estivermos acomodados na companhia de pessoas que não representam desafio, onde não há obediência real de fé, nós devemos então pular pela borda do barco, por cima das opiniões humanas e buscar por Jesus lá fora, andando sobre as águas do milagre.
A obediência conecta-nos à tomada e o poder começa a fluir. Esta é a conexão final. Lembre-se do que Smith Wigglesworth disse a um pastor convencional já ancião que duvidava. Os Atos dos Apóstolos foram escritos porque os apóstolos agiram. Com a unção é preciso iniciativa. Pule. Não morreremos, mas antes viveremos e contaremos as obras do Senhor. Como eu já disse antes, ou o cristianismo é uma religião de milagres, ou ele não é nada. Sua doutrina mais fundamental é a ressurreição. Se assim não fora, então nossa fé, toda ela, é em vão. Se assim o for, então outros milagres não somente são possíveis, mas prováveis. O que imaginamos em nossas mentes ser um milagre nem sempre é o que a Bíblia diz ser. Deus não fará de um quadrado um círculo ou negará a si mesmo. Ele não dá o livre-arbítrio ao homem e o impede de praticar o mal ao mesmo tempo. Deus não se encarrega de absurdos, mas impossibilidades. Jesus foi bem preciso ao dizer que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Um milagre não é uma impossibilidade para Deus, mas sim uma impossibilidade para o homem, algo que somente Deus pode fazer. Acerca do poder para operar milagres, nós não somos reservatórios de água. Uma ilustração melhor seria uma torneira de água. Uma torneira de água não possui a água, ela somente a libera. É somente isso que fazemos. Ao proclamarmos a palavra de Deus, liberamos rios de água viva dos reservatórios de água do Mestre. Agora ouça bem isso. Eu oro para você nunca se esquecer. O homem que está eternamente buscando a vontade de Deus é atropelado pelo homem que a faz. Pedir sinais a Deus todo o tempo pode ser a estratégia do diabo para enganar-nos. Se Jesus disse, ide, por que ele deveria continuar repetindo isso para você? Você é tão especial? Deus tem um calendário pouco comum. Ele serve por 1000 anos, porém nele contém somente um dia. E esse dia é hoje. Deus é o Deus do agora. Quando os judeus retornaram do cativeiro e não tinham um templo, davam desculpas e diziam que, de acordo com a profecia, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O Senhor os repreendeu através de Ageu e disse que eles não deveriam esperar prosperar até que fizessem o que era obviamente necessário ser feito. As pessoas acham que trabalharão para Deus quando o avivamento chegar, mas que caso contrário não seriam muito úteis. Mas o avivamento só começa quando alguma pessoa decide testemunhar e evangelizar. Nunca houve ainda um avivamento que começasse de qualquer outra forma a não ser por alguém agindo.
Qualquer um pode crer em Deus quando as coisas estão acontecendo e metade da nação está se convertendo. Mas, neste mundo perverso, se esperarmos até as coisas melhorarem, o avivamento nunca virá. Alguns dizem: eu irei quando for movido pelo Espírito Santo. O problema é que o Espírito Santo não os faz de marionete. Eles dizem: eu não fui chamado. Escute, se você foi ungido por Deus, o mundo está diante de você. É o seu campo missionário. Não tem nada acontecendo em sua comunidade? Então é hora de começar a fazê-las acontecer. Você pode contar com a ajuda de Deus. Deus está buscando iniciativa, ousadia, empreendimento e imaginação. As pessoas estão suplicando a Deus por mais e mais poder, porém não têm feito muito com o poder que têm. É hora de formularmos um plano para irmos ao riacho e escolhermos 5 pedras lisas e lidarmos com o gigante. É hora de irmos a Samaria, como Felipe fez. Nem mesmo os apóstolos haviam estado lá, mas Felipe viu sinais e maravilhas. O homem com uma fé ousada toma a cidade pelo poder de Deus. Se você não quer perder, libere sua fé e deixe o Espírito Santo agir. Esta é a vitória. A vitória é a nossa fé. Todo testemunho cristão tem 2 objetivos: falar de coisas reais e também demonstrá-las. Quanto mais leio o Evangelho de João, mais claros ficam aqueles objetivos. Pregar o Evangelho o faz acontecer. O Evangelho é um criador de notícias. Você prega as boas novas e as mesmas acontecem. João menciona muito a água, como veremos a seguir. A água é quimicamente descrita como H2O, 2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio. 2 gases. Misture-os em um recipiente e tudo o que terá é gás. Os gases são invisíveis e quase podemos acreditar que eles não estão ali. Muitos acham que a pregação é só isso: falar, ar quente e gás. Falamos de coisas que os incrédulos não podem ver e coisas as quais eles pensam ser irreais. Agora, aplique uma faísca elétrica à sua mistura de hidrogênio e oxigênio e os gases explodem imediatamente e tornam-se água. O invisível torna-se visível e real. É assim também com a pregação da palavra. Você pode falar as verdades do Evangelho até ficar completamente roxo, mas sem o toque do Espírito Santo, estas verdades gloriosas permanecerão escondidas, irreais, incompreensíveis aos incrédulos. O Espírito Santo fornece a faísca que incendeia as suas palavras. E, de repente, o Evangelho transforma-se na água da vida. Mas o Evangelho não tem poder para mudar vidas até que você o pregue. Então, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o Evangelho transforma-se no poder de Deus para a salvação. Amém.
Agora abordaremos 4 princípios do reino que têm grande importância para toda a obra cristã. O primeiro é que Jesus só pode ser o que você pregar que ele é. Jesus espera que digamos quem ele é. Pregue-o como Salvador e ele salvará. Se você não fizer, ele não poderá. Pregue-o como aquele que cura e ele curará. Se você não pregá-lo, ele não o fará. Pregue-o como aquele que perdoa ou como aquele que dá paz. E ele então pode ser estas coisas para aqueles que escutam. Pregue o Evangelho e o Evangelho acontecerá. E agora o número 2. A vontade soberana de Deus é realizada através de nós. O Evangelho de Marcos nos diz que, após descer do céu, Jesus trabalhou com seus discípulos em Marcos 16. Costumamos falar da vontade soberana de Deus. Porém, ele opera sua soberana vontade através de nós, geralmente requerendo algo primeiro de nós. Soberania não significa segredo. A palavra é grosseiramente mal interpretada e mal usada. Deus é de fato nosso soberano Senhor e Deus, mas ele não é imprevisível. Se não sabemos qual é a vontade de Deus, então certamente devemos sabê-la. A sua palavra é a sua vontade. Salmos 103 nos diz: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Se Deus fosse imprevisível, então nós não poderíamos possivelmente ter fé nele. Mas podemos depender do seu caráter santo e impecavelmente divino. Em sua soberania, Deus nos deixou dar opinião em alguns assuntos. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Ele perguntou em Gênesis 18. Ele fez mais do que isso. Disse Jesus: pedirei o que quiserdes e vos será feito. Amém. Agora, o ponto número 3. Deus age de acordo com a escala que empregamos. Nossa medida de trabalho é a sua medida. Vamos ver a viúva que tinha uma jarra de óleo. Eliseu pediu que ela trouxesse quantos vasos ela pudesse. Ela implorou, pegou vasos emprestados e os encheu até que não mais houvesse nenhum. Deus pode encher quantos vasos trouxermos até Ele. Ele pode salvar quantas vidas e curar quantos corpos lhe dermos a chance de salvar e curar. Podemos ter uma visão local ou uma visão mundial. Agora o último ponto, número 4. Tiago diz: toda boa dádiva descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra ou variação de mudança. Como diz a Bíblia NVI, Deus não muda como sombras inconstantes. Amém. O sol cria uma sombra ao virar-se, e a sombra move-se. Você vê isso no relógio de sol, que é como ele marca a hora. Quando não há sombra, o sol está diretamente acima no seu zênite. Deus nunca cria uma sombra, pois ele está sempre em seu zênite.
Nosso Deus nunca move-se daquela posição perfeita. A luz de Deus é incessante, não temporária, e está sempre completamente radiante. O Espírito de Deus não enche nossas vidas de incertezas. Ele permanece conosco. Podemos andar com confiança, certos de que Jesus prometeu que Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Concluindo, se você declarar toda a sua palavra, todos os seus conselhos, sem selecionar alguns textos como se estivessem fora da nossa dispensação atual, então terá o Deus sobrenatural a seu favor. Amém. Não se esqueça, pregue o Evangelho e o Evangelho acontecerá. When Jesus sees these people in life danger, the arm of the Lord extends. He reaches across the boiling sea. He grips those people, lifts those people, pulls them over, looks into their eyes, and says to them, because I live, you shall live also. Lembre-se de que Deus está com você tanto quanto está com qualquer outra pessoa. Simplesmente pregue o Evangelho e o Evangelho acontecerá.